Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Grêmio e Corinthians, Grêmio 1, Corinthians 1, que aconteceu em Porto Alegre. O Timão tem que comemorar esse empate sim, até pelos desfalques que tinha, e não eram poucos. O tricolor gaúcho melhorou em relação aos últimos jogos, e dá pra dizer até que o resultado foi justo. Mas olha, tem muitas coisas pra gente falar. 7 anos que o Grêmio não vence o Corinthians, por qualquer campeonato, qualquer competição, dentro ou fora de casa. Aliás, nos últimos anos, dentro de casa, o Grêmio tem sofrido demais pra ganhar do Corinthians. Tomou 3-0 ano passado. Em 2023 disputava o título, estava com um jogador a mais desde os 4 minutos de jogo, tomou 1-0, gol do Romero, aquele jogo na chuva, vocês devem lembrar. Difícil, né? 13 jogos se passaram, 10 empates e 3 vitórias do Corinthians. Desde 2018, o Grêmio não sabe o que é ganhar do Corinthians. Que loucura, né? E eu pensei que pudesse ser dessa vez. De verdade, falando pra vocês bem honestamente. Por quê? Porque, cara, o Grêmio conseguiu uma pausa aí, como todo mundo, né? Pra poder treinar o time, melhorar o time. Vem de uma pequena evolução. Quando eu falo evolução, você que não acompanha o Grêmio sempre, né? Viu esse jogo e falou, caramba, mas como assim evolução? O Grêmio é isso aí? O Grêmio melhorou, tá? O Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. Tava lá na ponta da zona do rebaixamento, dentro, daqui a pouco tinha saído, aquela coisa toda, mas tava ali. E aí, nos últimos 9 pontos disputados, deu 7. Tá bom, tá lindo. Diante da perspectiva que tínhamos, e agora com uma expectativa de contratações e trabalhar mais o time. Mas o nosso campeonato é esse aí. 11º colocado, né? 11 pontos ganhos. 11 pontos não. 16 pontos ganhos, que é o que hoje o Grêmio tem, e o Corinthians também. O Corinthians pode conseguir algo mais no campeonato? Até acho que sim. Acho que até tem jogadores melhores do que o Grêmio no seu time titular. E vejam só, por que o empate foi importante mais pro Corinthians? Primeiro, por ser fora de casa. Bom dia, nação corintiana. Aqui quem fala é o dono do canal. O meu nome é Wagner, prazer. Obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor pra vocês. Mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, pô, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! É muita gente boa, é muita gente influente, é muita gente que interfere diretamente no time. O Grêmio tava com, enfim, um outro desfalque, mas diante do seu time titular, era o que tinha de melhor. Então, assim, por um lado isso me assusta, que tipo assim, caramba, esse é o Grêmio. Aliás, esse é o máximo que o Grêmio pode alcançar. O Grêmio encarou o Corinthians, e eu já tenho que comemorar, um Corinthians todo remendado. Esse é o ponto. E a gente teve um jogo assim de igual para igual, de verdade. Você acha que alguém poderia ter sido o vencedor? Qualquer um. O Grêmio começa o jogo bem, pressionando ali nos minutos iniciais, até desestabilizando um pouco o Corinthians. Tem uma cabeçada do Alisson, que a bola bate na trave junto do Bright White ali, ele tá chegando de carrinho, e por um tris a bola não entra. Nos primeiros minutos, depois o Corinthians meio que, opa, peraí, deixa eu chegar também. Aí teve uma cabeçada do Thales que bate na trave, aquela coisa toda, criou uma outra chance, aí o Grêmio faz um gol. Aí o Corinthians ainda no primeiro tempo consegue empatar o jogo, um belíssimo gol do Breno Bidon. Aí vai pro intervalo, o Grêmio faz alguns ajustes, porque o Thales Magno estava recebendo muito livre a bola pelo lado esquerdo, ele teve um pouco mais de dificuldades. O Rodrigo Galo começou a ser mais perseguido pelo Dodi, e também tem a ver com o cansaço, o desgaste, não conseguiu ter tanta distribuição de bola. O Grêmio foi até mais protagonista do jogo no segundo tempo, mas o Corinthians seguiu perigoso. Aí o Dorival fez as suas trocas lá, colocou os meninos da base, o Kaique acho que teve umas boas investidas pelo lado esquerdo, entrou o Dieguinho também pelo meio, enfim, teve que trocar o ataque, mas o ataque já era reserva, né? Aí entra o Romero, também não consegue lá muita coisa. Mas enfim, o Corinthians chega, o Grêmio também chega, o Hugo faz uma defesa espetacular no chute do Wagner Leonardo, que tá com a bola, faca e o queijo na mão para poder fazer o gol, ele defende com o pé. O Grêmio teve outras chegadas assim que levaram perigo, com escanteios e tal. O Grêmio coloca no segundo tempo o Pavão pelo lado direito, inicialmente pelo lado esquerdo, depois ele vai pro lado direito, e acho até que fez um jogo melhor em relação a ele mesmo. Entra o Amuso pelo lado esquerdo, o belga, né, dentro daquela ciscada dele. Estavam até então o Kike Oliveira e o Alisson fazendo um bom jogo, especialmente o Alisson, mas aí desgaste, minutagem, né. Entra o Riquelme, cara, esse Riquelme do Grêmio é um menino da base que ele tem gestos técnicos maravilhosos. Ele precisa talvez um pouquinho mais de intensidade de jogo, dinamismo e tal, mas ele sabe, eu ia dizer craque, né, mas não quero fazer isso com o menino agora, mas sabe boleiro, ele tem jeito de boleiro, ele pega na bola, sabe, a bola meio que penteia o pé dele o tempo inteiro, assim, sabe, e ele faz combinações de jogadas, assim,
esse menino, assim, precisa ser lapidado, evidentemente, assim, mas é muito interessante vê-lo jogar. É mais um, o Alisson também já tá firmado aí no time titular, que o Mano Menezes e o Felipão estão dando corda aí, né? E é melhor do que aquilo que a gente tem. Precisa de uma janela, precisa, mas enfim, o Grêmio tem alguns valores na categoria de base que estão, pelo menos, suprindo algumas carências. O Grêmio tem uma limitação tremenda. O Grêmio é um time de meio de tabela, e essa realidade eu tenho. Se o Corinthians pode conseguir um pouco mais, acho que sim, pelo nível dos seus jogadores do time titular, que hoje não estavam: Carrilho, Memphis e Yuri. São 3 jogadores assim de primeira prateleira. E é por isso que o Corinthians tem que comemorar esse ponto. Porque poderia ter feito um gol na cabeçada do Thales, que foi na trave. Poderia em alguma chegada ali, teve uma pelo lado esquerdo que o Volpe também faz uma defesa, teve alguns outros chutes que passaram perto, enfim. E o jogo acabou terminando empatado, então daqui a pouco numa bola parada, numa bola num chute e tal, você consegue o 2-1. Mas, repito, por produção, o futebol não é boxe, né? Não é por pontos que você ganhou, não, né? Por soquear o adversário. Mas enfim, por produção ofensiva, acho que o empate até acabou sendo justo, de bom tamanho. Qualquer um poderia ter sido vencedor ou, enfim, acabar resultando no empate como resultou. Acho que o Corinthians teve, como no Breno Bidon, a sua figura de destaque, não só pelo gol, mas ele fez aquilo que eu cobro no Breno Bidon pra fazer. Caramba, moleque, você é bom de bola. Você tem qualidade, você tem dinamismo, você tem mapeamento do jogo, você sabe jogar no meio. Finaliza mais, finaliza. Ele voltou da seleção e lá ele é meio protagonista, assim, né? Talvez tenha voltado com moral pra isso. Foi a única finalização dele, e justamente na gaveta, que é o gol que o Thiago Volpe adora tomar. Mas ele foi bem no jogo, deu até um lançamento aí pro gol do Grêmio, né? Pro Alisson, no ponto futuro, que dá a assistência pro Bright White fazer o gol. O Volpe joga muito bem com os pés, né? E até fez defesas importantes, mas, cara, chutou na gaveta. O Volpe adora tomar esse tipo de gol. E o Bidon foi muito feliz na finalização, mas ele precisa fazer mais isso. Ele precisa pisar na área, ele precisa finalizar mesmo, porque ele tem qualidade. Isso vai mudar o patamar, o tamanho do Breno Bidon como jogador de futebol. Se ele conseguir ter esse discernimento. Ele é muito bom de bola. E hoje fez um jogo espetacular. Não só pelo gol, repito, na ausência do Carrilho, o Garro marcado no segundo tempo. No primeiro tempo ainda ficou muito tempo parado o Garro, né? A gente precisa entender ele fora de ritmo um pouco. O Bidon foi o cara que deu a dinâmica pro Corinthians que precisava ali no meio campo. Fez um grande jogo. Do lado do Grêmio, eu gostei muito do Cristaldo, tá? Eu acho que eu sou um crítico do Cristaldo, achei ele um argentino meio sem sangue às vezes. Cara, ele foi muito participativo. Olha, as principais jogadas de ataque partiam do Cristaldo, sofreu faltas, conseguiu combinar jogadas, foi muito bom. O Alisson foi bem também, o Bright White fez o gol, mas eu gostei muito de Franco Cristaldo, que assim, precisa ser mais influente na hora decisiva, né, de fazer o gol, de dar assistência, de cobrar uma falta e tal, mas tô comparando o Cristaldo com ele mesmo. Já foi um outro cara em termos de envolvimento com o jogo. Isso a gente precisava. Gosto muito do Marlon, lateral esquerdo. Acho que o Grêmio tem que corrigir algumas situações pra ontem, né, como lateral direito, porque tá todo mundo machucado, né, tem que improvisar o Gustavo Martins. O Dodi e o Vila Sante fizeram um jogo correto, assim, nada a acrescentar. E assim, o Grêmio encarou o Corinthians. A questão é que o Corinthians não estava com o seu time a pleno. Se o Corinthians está com mais dois titulares, ele está com o Memphis e o Carrilho, o Grêmio ia ter muitas dificuldades, mas muitas dificuldades. Então, assim, eu preciso entender a realidade. E é por isso que eu não posso lamentar esse ponto. Eu sei que em casa, mas de novo, no cômputo dos 3 jogos recentes, o Grêmio venceu, e inclusive tendo Juventude fora de casa, e esse empate com o Corinthians em casa, você meio que troca ali, né? Troca garrafas e entende que, ok, se eu empatasse lá com o Juventude e ganhasse hoje do Corinthians, eu ia estar achando bacana. Então, dentro desse contexto, desse cenário, eu acho que pode ser um empate comemorado. Até pela posição de tabela, o Grêmio já teve uma situação muito mais difícil, tá no meio da tabela. Para ajustar as coisas agora no Mundial, acho que vai ser interessante. E o Corinthians, assim, tem muito para melhorar, tá devendo em muita coisa. Eu sei que a galera tá na bronca com o Dorival, mas hoje, cara, eu fico até constrangido de fazer qualquer análise tática do Corinthians, porque era muita gente fora. Era um time muito remendado. O ataque foi do Thales Magno e do Hector Hernandes. Que eu sei, a gente já viu bastante dos dois, né? E assim, o Hector, é isso aí. Eu não sei se tem muito mais do que isso pro Hector oferecer. E o Thales Magno, cara, acho até, de novo, né? Como eu falei do Pavon, do Cristaldo, é muito pouco, eu sei, mas, cara, ele foi um cara envolvido no jogo. Ele participou, ele buscou, sabe? Ele recebeu muitas bolas pelo lado esquerdo, com livre de marcação para poder fazer a jogada que ele gosta, mas a tomada de decisão ainda segue sendo muito estúpida, sabe? Ele não consegue dar acabamento nessa jogada. E aí não vale, né? Não vale a pena. Mas fazer o quê? O Corinthians nem tinha tanta opção. Tanto que o Kaique entrou no segundo tempo ali para dar uma dinâmica, mas é um menino, também não tá pronto ainda. Então, assim, o Thales Magno realmente. E é difícil. Isso não faz parte até de uma defesa do atleta, do tipo assim, cara, a culpa não é dele, a culpa é nossa. O problema não é você, sou eu. Porque não é possível. Então, tá com o Thales e o Hector, eu vou cobrar o quê do Corinthians? Aí entra o Romero depois, entra um menino da base. Pô, difícil. Eu fico me perguntando sobre o Coronado, né? Porque o Garro tá muito tempo parado, tá sem ritmo, jogou o primeiro tempo bem, dentro da medida do possível. Cara, é muito natural o Garro sair pra entrar o Coronado. E isso não acontece. Então eu não sei o que acontece. Porque o Coronado, todo mundo fala que ele é maravilhoso tecnicamente nos treinos. Será que falta intensidade?
Será que falta uma dinâmica para que o técnico possa escalá-lo? Porque não é exclusividade do Dorival. Todos os técnicos que passaram pelo Corinthians desde que ele chegou, ele não joga. O Emiliano disse para mim lá no podcast com o Denilson, cara, a gente não achou a posição dele. Eu tô indo embora sem ter achado a posição do Coronado. Eu tô fazendo esse meia-culpa. E eu não sei se não foi só a família Dias, não é o Dorival apenas. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.